Fala pessoal, começando mais uma aula de informática, trabalhando Excel, Calc, planilhas de cálculo na aula de hoje. Na verdade, como eu tenho comentado com você nas aulas anteriores, a abordagem de Excel nas principais bancas organizadoras, seja CESP, seja FCC, seja VUNESP, GV, é uma abordagem equilibrada. Fórmulas e funções têm caído tanto quanto estrutura. O que é estrutura? Janela, guias, funções de organização de arquivos, como, por exemplo, extensão de arquivo. Por exemplo, senhas de proteção e gravação, que eu trabalhei nas aulas anteriores. Ou seja, essa questão estrutural, ela cai tanto quanto fórmulas e funções. Então, eu vejo muito aluno se preocupando, com razão, tem que se preocupar mesmo, com a função C, com a função PROC-V, com a função PROC-H e assim por diante, mas não se preocupando muito com, digamos, as funções as estruturais. E hoje eu vou trabalhar estrutural com você. Vou trabalhar, por exemplo, correção de erros. Eu trabalhei nas aulas anteriores a geração de erros. Então, só para a gente retomar, o erro de nome, o erro de referência, o erro de valor. Então, isso é geração automática de erros. Agora é correção automática de erros. Quando você navega na internet, quando você acessa, sei lá, o Facebook, por exemplo, a URL do Facebook é www.facebook.com. Mas se você digitar no browser apenas facebook.com, é aceito. Então, não é que você não tem mais o www na URL, é que o browser entende e autocompleta. Não é assim? Então, o Excel, alguns erros ele entende e autocompleta, outros não. Então, é a correção automática de erros. Depois, eu vou fazer uma apresentação para você das principais fórmulas e funções que eu vou desenrolar, algumas na aula de hoje, algumas em outras aulas, e vou trabalhar particularmente um conjunto de funções que há tempos não caiu em prova e voltou a cair. Porque, na verdade, assim, os órgãos, as bancas organizadoras, elas fazem benchmarking. Benchmarking é uma ferramenta, um instrumento aí do marketing, de você olhar para o concorrente e seguir as melhores práticas do concorrente. Então, fazendo benchmarking, eu vou desenvolver com você uma função que caiu numa prova da FCC e todas as outras bancas abordaram, a função par e ímpar. Tranquilo? Então, hoje é mais uma aula estrutural. Pô, Rezendão, mas é só estrutural? Não vamos cair para dentro da soma C, PROC-V, PROC-H, CE ou... Vamos. Começando por hoje. Hoje é uma transição. A aula de hoje apresenta uma transição entre a estrutura, que é isso que eu falei, né? Que é janela, que é arquivo propriamente dito, e fórmulas e funções. Então vem comigo. Olha só, aqui eu tenho para trabalhar um exemplo para você, uma planilha do Excel, e essa planilha, né, coluna A e linhas 1 a 6, e aí eu tenho as referências. Aproveitando que eu inseri os conteúdos, para reforçar um aspecto básico e fundamental do Excel. O Excel e o Calc, eles têm alinhamentos específicos para coisas específicas. Por exemplo, como que o Excel alinha elementos numéricos? O Excel alinha elementos numéricos à direita. E como ele alinha elementos não numéricos? Ele alinha elementos não numéricos à esquerda. Então aqui são os elementos numéricos e aqui os elementos não numéricos. Né? Arroba, texto, combinação de texto e número. Então sempre que eu alinho à direita, são conteúdos numéricos. Sempre que eu alinho à esquerda, eu tenho conteúdos não numéricos. E o que são conteúdos não numéricos? São conteúdos caracterizados como textos ou caracteres não numéricos. Perfeito? Essa é uma estruturação. Existem exceções, né? Na verdade, é mais ou menos como a Constituição. Sabe quando nós começamos a estudar para concurso público direito constitucional e nós aprendemos que não existe direito absoluto, que nem o direito à vida é absoluto? Pois é, nem o direito a ir e vir é absoluto. Existem exceções na Constituição. Pô, Rezende, mas como assim? Tem pena de morte? Tem sim, em caso de guerra e traição. Você estuda constitucional, não estuda? Então, se no Brasil existe até a previsão da pena de morte em caso de guerra e traição, não existe no Excel regra absoluta. Todas as regras são relativas e existem exceções. Bom, então vamos trabalhar agora gerações de erro. Vem comigo. Vamos desenrolar esses tais erros que eu comentei com você, que aparecem em prova.
o Excel corrige. Antes de trabalhar erros, vamos trabalhar um pouquinho referência? Ó, essa aqui é uma estrutura básica, né? Eu sempre utilizo a função soma para dar exemplo, porque a função soma ela é autoexplicativa, né? A função soma soma os elementos. Então aqui eu tenho a função, só para a gente entender. Aqui eu tenho a função e aqui eu tenho a referência. A referência é o endereço da célula ou do intervalo. Então, ou o número propriamente dito. Então, eu quero somar o 2 pontos. O 2 pontos significa intervalo inclusive. Tem gente que equivocadamente lê o 2 pontos como intervalo. E está errado, porque o intervalo entre A1 e A6 é apenas o que está no meio. O intervalo entre São Paulo e Santa Catarina é o Paraná. Não, é o contrário, né? O intervalo entre São Paulo e... É isso mesmo. São Paulo e Santa Catarina é o Paraná. Então, na verdade, quando eu falo o intervalo entre São Paulo e Santa Catarina, não inclui São Paulo nem Santa Catarina, inclui somente o Paraná, olhando para o mapa do Brasil. Então, o 2 pontos, ele não pode ser lido como intervalo. Ou ele é lido como intervalo inclusive, ou é lido como até. Então, eu posso ler a soma do intervalo entre A1 e A4, inclusive A1 e A4, ou eu quero somar A1 até A4. Perfeito? Agora, o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele é o separador. Tem gente que lê o ponto e vírgula como E, como conjunção E. Então, na verdade, assim, ó, não está errado. Neste caso específico, lê o ponto e vírgula como conjunção E. Não está errado, mas não é o ideal. Sabe por que não é o ideal? Porque em funções básicas desse jeito, funções simples, digamos, desse jeito, tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas em funções mais avançadas, em funções mais complexas, pode dar problema. Então, por exemplo, ponto e vírgula, se você ler como E, numa fórmula mais complexa, tipo, sei lá, função C, aí vai ter problema. Porque o Excel, ele tem a função E. Então, às vezes, você lê o ponto e vírgula como E, pode confundir com a função E na hora do exercício. Então, ler o ponto e vírgula é importante. A gente, desde cedo, é igual time de futebol. Você não pode deixar a criança escolher. Desde da barriga tem que ser corintiana. Não é tipo São Paulo, Flamengo, essas coisas aí. Então, é a mesma coisa. Desde cedo, você tem que ensinar certo. Então, desde cedo, acostume-se a ler o ponto e vírgula como separador. Eu quero somar o A1 separado do A4. Bom, isso é a estrutura, né? O que eu falei para você é a estrutura. Em cima dessa estrutura, vamos trabalhar as correções automáticas de erros. Então, ó, qual que é o erro aqui? Ponto, ponto. Como assim ponto, ponto? Não existe ponto, ponto. Se eu digitar isso, sabe o que o Excel vai fazer? Ele vai reconhecer, vai aceitar. Ele vai entender que eu quero somar o A1, o A2, o A3 e o A4. Só que ele vai corrigir. Eu tenho um aluno, um ex-aluno, o João, ele trabalhou durante 25 anos como chefe de TI do Itaú. Ele é o chefão, cara fodão do Itaú. E aí teve, né, infelizmente a iniciativa privada, ela desvaloriza a experiência, desvaloriza a idade, então ele foi demitido por conta da idade. E aí ele falou para mim que ele trabalha com Excel há 1000 anos e nunca tinha visto isso. Então o ponto, ponto é corrigido para... É tipo Viagra, ele sobe. Não funciona com ponto e vírgula, nem com vírgula ponto. Sabe por quê? Porque você concorda que se eu inserir ponto, ponto, o Excel é burro. Eu já falei isso para você nas aulas passadas. O Excel não decide nada por nós. Então ponto, ponto, não importa qual é o que eu vou subir, sempre vai virar 2 pontos. Já o ponto e vírgula ou vírgula ponto, o Excel ele teria que decidir o que subir e o que não subir. Nesse caso, eu subo vírgula ou ponto, vírgula ou ponto. Então, se o Excel é burro, ele não reconhece. Esta é a primeira correção automática de erros. Segunda correção automática de erros. Tem algum erro aqui nessa estrutura? Qual é o erro estrutural aqui nessa fórmula? Se eu abro parênteses, eu tenho que fechar parênteses. Abri parênteses, mas eu não fechei parênteses. Então, neste caso específico, ele vai dar erro. Perfeito? Então, ó, e nesse caso eu fiz diferente, né? Nesse caso eu pus os números. Então, nesse caso específico, eu digitei igual as funções, elas podem ser representadas pela palavra, né? Pelo comando, ou pelo sinal matemático. Então, eu faço igual 4 mais um monte de espaço e 7.
Ó, ele corrigiu o ponto, virou 2 pontos. Ele corrigiu o não fechar parênteses. Mas e nesse caso em específico? O que ele vai fazer? Nesse caso em específico, ele não vai corrigir. Por uma simples razão, não tem o que corrigir. Nesse caso em específico, ele simplesmente vai aceitar. Porque espaço é espaço, espaço não é erro. Deu para entender? Beleza? Bom, vamos agora desenvolver, vamos agora trabalhar a apresentação de algumas funções que você vai trabalhar ao longo das aulas. Vamos lá. Bom, inicialmente a função soma. A função soma, ela gera a soma dos elementos presentes, né? A função soma, é óbvio, ela gera soma. Por exemplo, igual, soma, A1, ponto e vírgula, A2. Ele vai somar o conteúdo das duas. Se o conteúdo da A1 for 7 e o conteúdo da A2 for 3, o resultado é 10. Agora, a função média... Existem várias médias na matemática, né? Existe a média aritmética, a média ponderada. A função média, desse jeito, gera média aritmética. Então, por exemplo, igual, média. Essa aqui é uma apresentação, o que eu vou pontuar para você, das principais funções do Excel. Aulas posteriores eu vou particularizar os exemplos das mais importantes. Igual média, abre parênteses, A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A3. A função A1, a célula A1 tem o conteúdo 9, conteúdo 2 e conteúdo 4. Então, se eu fizer 15, como você calcula a média aritmética? Soma os elementos e divide pela quantidade de elementos. Então, 9 com 2, 11, com 4, 15. 15 dividido por 3, 5. Então, nesse caso, ele vai somar a média aritmética. Cuidado com MED. MED não é média, MED é mediana. Então, a mediana. Como que você aprendeu mediana na escola? Mediana é o número do meio. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui? A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A3. 9, 2 e 4. Cuidado, MED não é média, MED é mediana. Então, qual é a mediana entre 9, 2 e 4? A mediana entre 9, 2 e 4 é 4. Porque a mediana é o único número num intervalo, num conjunto, que tem a mesma quantidade de outros números maiores e menores do que ele. Então, a mediana entre esses três é 4. Ó, eu não estou me preocupado em detalhar para você a função, em dar exemplos da função. Estou apenas apresentando as funções para você, que nas outras aulas eu vou utilizar como exemplos de exercícios concretos. A função arred é de arredondamento de casas decimais. A partir de agora, essas três funções aqui, ó, não tem muito segredo. Essas três funções aqui é aquela estrutura que eu expliquei. Função e referência. A partir de agora, as funções que eu vou trabalhar, elas são um pouco mais complexas. Por que elas são um pouco mais complexas? Porque eu tenho uma estrutura diferente, que é a síntese. E na hora da prova, o que você tem que entender é a síntese. Por exemplo, a arred. Se eu pedir para você arredondar alguma coisa, arredonda para mim. O que eu preciso te informar? Para que eu possa arredondar, eu preciso de duas informações. E quais as duas informações? O que eu vou arredondar e para quantas casas decimais. Então a função arred pede essas duas informações, ó, igual arred, abre parênteses, e aí eu tenho que dar duas informações, a referência, que é o que eu quero arredondar, ponto e vírgula, casas decimais. Ó, vamos trabalhar um exemplo e vamos imaginar que a referência é o A1. E vamos imaginar que no A1 eu tenho o número 12,8674. Então eu faço A1, ponto e vírgula 2. O que eu quero fazer quando eu insiro no Excel? Igual arred a 1, ponto e vírgula 2. Eu quero arredondar esta referência, que é 12,874. Este conteúdo se encontra no A1, pelo exemplo que eu estou dando, para duas casas decimais. 12,8674 para duas casas decimais vira o quê? 12,87. Por
Porque o número que eu estou eliminando é maior do que meio, arredonda para cima. 12,87. Deu para entender? Bom, se eu disser para você, trunca, você fala o quê? 6? Então o que é truncar? Truncar não é arredondar. Lembre disso. Truncar não é arredondar. Então eu vou truncar aqui. Igual, mesma história, ó. Truncar tem a seguinte estrutura. Truncar, abre parênteses, referência, ponto e vírgula, casas decimais. Ué, mas se eu preciso indicar as casas decimais, por que eu preciso, então... Qual é a diferença entre truncar e o arredondar? Truncar é travar, jogar o resto fora sem arredondar. Por exemplo, como eu faço? Truncar 12,865 para 2 casas decimais. Não importa se em tese eu arredondaria para cima e para baixo. O que importa é que eu vou jogar o resto fora. Eu vou truncar para 2 casas decimais. Trunquei, travei. Vira 12,86. Se eu fosse arredondar, viraria 12,87. Mas truncar não é arredondar. Beleza? E o que importa é a estrutura, né? O que importa é a estrutura que está aí no seu material. E a função inteiro? A função inteiro não tem casas decimais, porque inteiro não tem casas decimais. A função inteiro, dentro do parênteses, pede apenas a referência. O que é a função inteiro? A função inteiro apresenta a parte inteira do número. Não arredonda nem para cima nem para baixo. Por exemplo, 2,99, 2,01. Tudo bem, né? O 2,01 está mais próximo do 2. O 2,99 está mais próximo do 3, mas a questão é, qual é a parte inteira desse número? 2. Qual é a parte inteira desse número? 0,1. Então a função inteiro apresenta a parte inteira do número. Apresenta a parte inteira do número. Beleza? Bom, deixa eu falar uma coisa importante para você. Nós temos um hábito equivocado. Você vai descobrir agora que nós temos um vício de linguagem. E esse vício de linguagem é dizer assim, qual é o seu maior sonho? Qual foi o seu maior amor? Qual o seu maior medo? Na verdade, está errado dizer isso. Porque que maior? Primeiro maior, segundo maior, terceiro maior. Então o correto não é falar meu maior sonho, meu maior medo. O correto é dizer meu primeiro maior sonho, meu primeiro maior medo. Porque eu tenho o segundo. Se eu tenho o segundo, eu preciso ter o primeiro. Ué, mas por que a gente diz o maior? Inclusive tem um hino de futebol, não sei de que time o maior... Enfim, não lembro. Acho que é do Grêmio, que é o maior alguma coisa. O que é estranho, né? Porque o Grêmio não é maior nada. Então, o correto é dizer primeiro maior, segundo maior. Portanto, o Excel é burro, lembra disso? Eu insisto com você em todas as aulas, o Excel é burro. E por que o Excel é burro? Porque ele não decide nada por nós. Então eu que tenho que dizer o que ele fará. Por exemplo, igual, maior, abre parênteses, igual maior, abre parênteses, A1, 2 pontos, A4, ponto e vírgula 2. O que eu quero calcular aqui? O segundo maior valor dentre estes. Vamos imaginar a seguinte ordenação. Números que, né, entre a 1, a 2, a 3 e a 4. Tem o número 7, número 3, número 4 e número 2. Qual é o segundo maior dentre estes? Primeiro maior, segundo maior. O resultado daria 4. Tudo bem? Então as funções maior e menor, qual a estrutura delas? Referência e ordinal. E o último número é sempre o ordinal, nesse caso o ordinal 2. E máximo e mínimo? Ó, máximo e mínimo é diferente. Não existe segundo máximo. Se é segundo, não é máximo. Não existe terceiro mínimo. Então, neste caso específico, não existe terceiro, quarto, quinto. Por exemplo, igual, máximo. Dentro do parênteses, A1, 2 pontos, A4. Utilizando o mesmo exemplo aqui, né? Então eu tenho o número 7, número 3, número 4 e número 2. Qual é o valor máximo? 7. Qual é o valor mínimo? 2. Então o que eu quero que você lembre que as funções maior e menor sempre perdem o ordinal. E qual o ordinal? O último número. Agora, funções máximo e mínimo não têm ordinal. Então nesse caso eu só dou a referência. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa, vem comigo. Eu comentei com você que um conjunto de funções há tempos não cai em prova. Caiu numa prova
e todas as outras bancas começaram a abordar. São as funções par e ímpar. Então eu vou montar, para você entender como se trabalha, coluna A, linhas 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. No A1, eu tenho o número 2. No A2, eu tenho o número 2,2. Tenho o número 3, o número 0 e o número menos 5. Então eu vou trabalhar a função par. A função ímpar é a mesma coisa, só que ímpar. Então imagina a seguinte situação. Igual, par, A1, igual, par, A2, A3, A4, A5, né? A3, A4, A4 e A5. Nesse caso específico, qual o resultado? Nesse caso específico, qual é a consecução? Regras para a função par e ímpar. Primeira regra, da função par a ímpar é a mesma coisa, só que ímpar. Primeira regra, o resultado da função par é sempre um número par. Essa é a primeira regra, sempre um número par. Segunda regra, é sempre um número par inteiro. Então sempre vai dar um número par e sempre um número par inteiro. Essa é a regra. E aí vamos agora para os exemplos. Se o número analisado referencialmente for par e for inteiro, o resultado é ele mesmo. Qual é o par de 2? 2 é par e 2 é inteiro. Se 2 é par e 2 é inteiro, o resultado dele é ele mesmo. O par de 2 é 2. Segunda regra, 2,2. Não pode dar 2,2. Por que não pode dar 2,2, Rezendão? Porque 2,2 não é um número inteiro. E eu comentei com você que, ó, 2,2 é par, mas não é inteiro. Então, nesse caso, ele dá o próximo par crescente. Qual é o próximo par crescente depois de 2,2? 4. Então, depois de 2,2 vem 4. Perfeito? Terceira regra. O 3 é ímpar, né? E, neste caso, não pode dar 4. Por quê? Não, pode dar 4. Por quê? Porque 3 é ímpar e nunca pode dar ímpar o número par. Só que ele dá o próximo par. Então, par de 3 é 4. 0. 0 é par ou 0 é ímpar ou 0 é neutro? Outro dia eu perguntei numa aula, né, presencial. 0 é par, 0 é ímpar ou 0 é neutro? Aí vários alunos falaram neutro. Não tem neutro. Ou o número é par ou é ímpar. 0 é par. E 0 é inteiro? Sim. 0 é par? É. Então, se o inteiro de 2 é 2, qual que é o inteiro de 0? Qual o par de 0? 0. 0 é par e 0 é inteiro. Então, o par de 0 é 0. Deixa eu falar uma coisa sobre o menos 5 que dá problema em prova. Você concorda? Menos 5, menos 6, menos 4. Qual é o crescente? Menos 6 ou menos 4? Menos 4. Menos 4 é maior do que menos 6, porque é mais próximo do zero, certo? Então, se eu continuasse seguindo a regra, o par de menos 5 seria menos 4, porque é o próximo par crescente. Só que nesse caso ele anula o sinal. Então o par de menos 5 é menos 6. Deu para entender? É exatamente isso. Vamos aproveitar aqui esse espaço para fazer os mesmos exemplos com o ímpar. Olha só. Então vamos seguir a mesma coisa. Coluna A, linhas 1, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 5. Então eu tenho o número 2, mesmos exemplos, igualzinho. 2,2, 3, 0 e menos 5. Então, quais os ímpares desses conteúdos? Qual o ímpar do A1, o ímpar do A2, o ímpar do A3, A4, A5? Para você memorizar, pô, Rosende, mas para que servem essas funções? Ó, na verdade, as funções par e ímpar, elas trabalham muito conteúdo de estatística, para montar gráfico, para montar residual estatístico e cai em prova. Igual ímpar. Oh, mas e o acento do ímpar? No Excel não precisa. Igual ímpar. A 5. Então, funções par e funções ímpar.
O ímpar de 2... Qual é a regra? A função ímpar dá sempre um número ímpar e sempre um número inteiro. Então, qual é o ímpar? E se for par o número? É o próximo ímpar. Então, qual o ímpar de 2? Seguindo a regra, 3. O próximo ímpar inteiro. Ó, 2,2 é par, e não pode dar par, tem que dar ímpar. Então, é o próximo ímpar inteiro. Menos 3. 3 é ímpar, e 3 é inteiro. Então, o ímpar de 3 é 3. 0 é par, não pode dar 0. Qual é o próximo ímpar inteiro? Menos 1. Não, menos 1 não, 1, né? Então, o ímpar de 0 é 1. E, finalmente, menos 5. Menos 5 é ímpar. Então, o ímpar de menos 5 é menos 5. Função par e função ímpar. Por que essa desgraça cai em prova? Não sei. Para finalizar isso tudo, deixa eu falar de uma função que caiu numa prova. Duas funções, na verdade, que caíram em provas, derrubaram um peão. Vamos lá para o início do quadro, para eu explicar duas funções para você pontuais. As funções aleatório e a função romano. Para explicar a função romano, eu vou explicar uma questão que caiu em prova e que o aluno queria montar recurso, mas ele não tinha base para recurso. Então, olha só. Números 5, 50 e 500. Aí estava assim, igual romano a 1. Começando pela função aleatório. A estrutura da função aleatória é desse jeito aí. Esquisito, né? Não tem nada dentro do parênteses, mas é desse jeito mesmo. A estrutura da função aleatório é exatamente essa. Fala um número aleatório na sua cabeça. Qualquer um. Só que tem um detalhe. A função aleatória dá um número aleatório, mas não qualquer número aleatório. Um número aleatório entre 0 e 1. Então, quando eu gero aleatório, ele vai dar isso aqui, ó. Por exemplo, 0,8765. Então, a função aleatória dá qualquer número aleatório no intervalo entre 0 e 1. E aí, quando eu mudo qualquer coisa na fórmula, na planilha, mudo o aleatório. Para que serve esse negócio? Ó, deixa eu falar uma coisa. Você lembra quando teve aquele Zika, chikungunya, dengue e tudo mais? Então, quando teve aquela crise lá de Zika, chikungunya, então, uma aluna, bióloga, então ela comentava que faziam sorteios aleatórios para revisita. Então, tinha a lista das residências, cada residência tinha um número aleatório vinculado a essa ordem, e aí ia lá e fazia visita. Então, tá aí um exemplo do aleatório. Agora, olha que sacanagem. Um aluno me escreveu pedindo para montar recurso numa questão. E aí eu falei, beleza, então manda para mim e aí a gente analisa, né? Aí falou, então, porque na verdade não tinha algarismo romano no edital. Aí eu falei, que estranho, né? Algarismo romano no edital. Eu falei, mas e aí? É questão de matemática, raciocínio lógico? Manda para mim que eu direciono, né? Para quem for o lance. Aí falou, não, professor, é de informática, de Excel. Eu falei, cara, então não cabe recurso. Porque existe a função romano. Na prova, no edital, não vai aparecer todas as funções. Vai aparecer apenas fórmulas e funções do Excel. Então, a função romano gera o algarismo romano relacionado. Então, qual seria o resultado aqui? VLD. O romano, né, arrastando pela alça de preenchimento. A questão dizia isso. A questão dizia, arrastando pela alça de preenchimento, 5, 50 e 500, quais os resultados? Quais os conteúdos? Só que tem mais um detalhe. Como que vai dar o resultado? O resultado vai dar VLD ou VLD? VLD. Então, as alternativas... Tinham 3 alternativas que davam o romano errado, né? O romano de 5 o romano de 5 é V, 50 é L e de 500 é D. E aí tinham 2 alternativas com VLD, uma com alinhamento à esquerda, o outro com alinhamento à direita. Qual é a regra, esquerda e direita? Qual é a regra do Excel? Conteúdo numérico alinhado à direita, conteúdo não numérico alinhado à esquerda. E aí, o resultado do romano é numérico ou não numérico? Isso aqui é número, é letra. Então o resultado correto é esse aqui.
É um alinhamento não numérico. Deu para entender? Vem comigo. Olha só, pô, agora começou a complicar, né? Enquanto eu trabalhava só com você fórmulas e funções, estava suave, né? Agora eu comecei a trabalhar com você estruturação. Então, olha, eu costumo dizer que você não precisa decorar as 200 fórmulas do Excel. Você tem que memorizar as mais importantes e conhecer as estranhas que caem em prova, as esquisitas. A função par e ímpar é esquisita. A função aleatória é esquisita. A função romana é esquisita. E por que esquisita? Porque não cai sempre em prova. Então as funções soma, média, mediana, arredondar, truncar também é meio esquisita, inteiro, são funções que a gente, máximo, mínimo, maior, menor, são funções que nós estamos habituados. Agora, essas esquisitas, quando cai, derruba o peão. O que você tem que lembrar na prova? Da estrutura. A estrutura está no seu material, a chamada síntese da função. Perfeito? Então, espero que você tenha entendido a importância dessas funções esquisitas. Nas próximas aulas eu vou trabalhar as funções mais normais. Muito obrigado pela sua presença e paciência na minha aula. Força e honra, até a próxima.